Vamos lá, meus amiguinhos! Mais um post Rocking Bola também, né? E o assunto hoje é Luan. Renato deu uma entrevista ainda hoje, depois do treino, e questionado, admitiu o interesse no retorno do Reizinho Luan ao time do Grêmio. Vamos abordar esse tema. Será que vale a pena? Ou será que é pensamento mágico? Ou que é pensamento mágico e ainda assim vale a pena? O Rei da América em 2017, com os problemas que vem enfrentando na carreira, no extracampo, no abandono no Corinthians, no litígio com a torcida, e são graves, com a Fiel, mas que parte da torcida do Grêmio gostaria de ver de volta. É ou não é? E no Rocking Bola de hoje, esse álbum que é absolutamente fantástico, chamado Breakfast in America do Supertramp, uma banda inglesa que começou como um conceito de rock progressivo, mas depois ela foi enveredando pelo soft rock e até para o pop rock, queiram ou não, né? Sexto álbum da banda do Supertramp, Breakfast na América, da dupla de compositores geniais Rick Davies e Roger Hodgson. E esse álbum, ele talvez tenha sido, não, com certeza foi o álbum mais vendido, ganhador de 2 Grammys, álbum de 1979, que tem símbolos fantásticos como The Logical Song, Goodbye Stranger, Breakfast in America, Take the Long Way Home. Enfim, né? É um álbum absolutamente essencial em qualquer discoteca, em qualquer galeria dos amantes do rock and roll, né? Eu particularmente vejo esse álbum como um álbum de transição, porque o Supertramp fez muito sucesso com o álbum anterior, The Crime of the Century, né? Já vinha numa balada boa, mas Crime of the Century foi o álbum do Dreamer, foi um álbum fantástico e que elevou o degrau da banda, né? Mas esse álbum aqui, com certeza, fez a banda Supertramp atingir o auge, né? Infelizmente, foi o início do fim, porque só tivemos a dupla Rick Davies e Roger Hodgson em mais um álbum chamado The Famous Last Words, e depois houve o racha da dupla, o Roger Hodgson iniciou carreira solo, o Rick Davies tentou continuar a banda, que fez mais um grande álbum apenas, e depois a coisa desandou, né? Recomendo, é um álbum fantástico, esse aqui é uma edição crua, original inglesa de 1979, recomendo muito para os amantes do rock and roll. Luan é uma boa ou não? O título da matéria é exatamente como eu penso, é pensamento mágico, mas vale a pena. E vou tentar explicar por quê. Olha, a gente sabe que o Luan, que já veio meio grandinho, né, para a base do Grêmio, e depois o Filipão foi o que empurrou para o time profissional, lapidou e fez sucesso mesmo com o Renato. Em 2016, na Copa do Brasil, 2017, ganha a Libertadores, ajuda a Seleção Olímpica do Brasil em 2016, antes, né, a conquistar o ouro. Enfim, um jogador que mereceu todos os elogios. Mas é bom lembrar que ainda no Grêmio, antes de fazer sucesso, ele sofreu, né? Lembram do episódio da pipoca? Ah, isso aí. O Luan sempre esteve ali no fio da navalha, né? Entre um grande jogador fora da curva com um jogador que parecia desleixado, um jogador que parecia ser vagalume, né? Uma hora aparecia, outra hora desaparecia. O fato é que depois de não ter uma sequência boa no Grêmio, pós-Libertadores da América, ele acabou definhando tanto no futebol, na questão profissional, até eu diria, que acabou deixando o Grêmio. Foi para o Corinthians e não vingou, porque me pareceu um jogador que, já rico, perdeu a vontade de jogar futebol, um futebol competitivo e a questão profissional, né? Do atleta profissional. E no Corinthians, já há um tempão, não conseguiu ter sequência e acabou afastado. Teve um período no Santos, onde também não deu certo, e onde as questões extra-campo apareceram muito mais do que a bola, né? E isso, enfim, era... Porque o Luan é jovem ainda, gente. Não tem 30 anos.
E isso aí, sabe, tirou do jogador um norte, né? Tirou o norte da carreira. O jogador acabou se isolando de uma sequência que parecia óbvia, né? No aspecto físico, no aspecto profissional, de intensidade da bola. Ele pareceu se distanciar do que o futebol estava exigindo, né? Olha o D'Artagnan aí, meu cachorro que está de aniversário hoje. E aí, infelizmente, acabou, inclusive, se complicando agora recentemente com a torcida do Corinthians, episódios lamentáveis até. Mas o fato é que Renato o quer de volta. E vou dizer, não é difícil trazer de volta. O Corinthians quer se livrar, são 6 meses de contrato, pagando uma fortuna. O Grêmio pode negociar, pagando metade do salário, mas nem é isso o caso. O caso é, vale a pena ou não? Por isso, a minha opinião é a seguinte. O Luan tem que vir para o contrato de produtividade. E são só 6 meses. E é onde são 6 meses que ele vai ter que provar que ele pode retomar duas coisas essenciais. O primeiro é o profissionalismo, né? Dedicação, treino, parte física. Porque bola ele tem. E segundo, né? Com os resultados da produtividade, ele ajudando o time do Grêmio, ele vai, inclusive, fomentar uma renovação a posterior, né? Bola ele tem? Eu acho que tem. Poderia ser um falso 9 para quando o Soares não puder jogar? Poderia. Poderia agregar, inclusive, nesse esquema do Renato, quando a equipe for propor o jogo? Poderia. Mas tudo isso é o ia, poderia, cheio de vírgulas, cheio de pontos de interrogação. Eu, particularmente, vejo como um pensamento mágico, porque se você for analisar de forma pragmática, não tem como dar certo. Já foi, é passado. Mas, por vezes, meus amigos, o pensamento mágico, e especialmente no futebol, ele dá resultado. Se o Renato, como disse, que é um paizão, um gestor, até um psicólogo, conseguir resgatar aquele Luan que está lá escondido, e está muito escondido, por que não? Por que não? Eu prefiro apostar no pensamento mágico de trazer os Gustavinhos da vida, os Galdinos da vida, que a gente sabe que a chance de dar certo é desse tamanho. Então, mesmo admitindo que é pensamento mágico, eu acho que seria uma aposta com chances de dar certo. Muito por ser o Renato o gestor dessa ideia. Se fosse qualquer outro treinador, outros tantos passaram pelo Luan e não teve jeito. Mas eu quero lembrar para vocês que o Renato não tem 100% de aproveitamento. O Renato não conseguiu fazer o Jean-Pierre jogar. O Renato não conseguiu fazer o Thiago Neves ser competitivo. Então o Renato tem, né? O Tardelli não conseguiu jogar o Renato. Mas ainda assim, se há alguém capaz de fazer o Luan voltar a jogar, este é Renato. E é, na minha opinião, muito fácil de trazê-lo de volta. O Luan tem que provar que quer. O Luan tem que provar que pode dar certo. E o Renato vai ter a missão de fazer mais uma vez alguém voltar das cinzas, ressurgir das cinzas como um fênix e voltar a jogar. O que vocês acham, né? Eu acho que pode ser uma boa, como é esse álbum do Supertramp. Goodbye Stranger é uma baita música, né? Breakfast na América é um grande álbum. Como o Luan já foi um grande jogador. Será que dá certo? Tamo junto! Te inscreve no canal aí, meu bruxo! Dê um likezinho, ajuda o velhinho, rocking bola! Vamos nessa!